E hoje vamos abordar questões familiares, entre elas uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre dano moral por abandono afetivo. Para isso eu recebo a advogada Ana Paula Gonçalves Copriva, ela que é presidente da Comissão de Direitos da Família da OAB de Rio Claro e também diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família de São Paulo. Boa tarde, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, é sempre uma honra e uma alegria também estar aqui com vocês. Olha, eu queria primeiro que você explicasse o que se enquadra nessa decisão, né? O que seria aí considerado abandono afetivo? Olha, o abandono afetivo é, como o próprio nome diz, o abandono do pai ou da mãe com relação aos filhos. Então nós estamos tratando aqui daquele pai ou daquela mãe que durante toda a vida da criança não se interessou por ela, naqueles casos até que há retardamento dos exames de paternidade, muitas vezes se pede o exame de paternidade e a pessoa se recusa a fazer. Em outros casos, até paga-se a pensão alimentícia, é feito o exame, mas há uma diferença muito grande de tratamento entre os filhos, ou simplesmente não querer cuidar, né? Dar um tempo, dedicar um tempo para a criação do filho. Mas aí entra aquela questão que as pessoas se perguntam, né? Como forçar alguém a amar a outra pessoa? Mesmo é um absurdo a gente pensar que um pai ou uma mãe não ame um filho, né? Mas não é essa a questão, né, doutora? Não, a questão não é essa. A questão é obrigar a cumprir uma determinação da lei que nasce a partir do momento que você tem um filho. Então é sua obrigação cuidar. Amar é faculdade, né? Mas cuidar é obrigação jurídica. Nesses casos, então, sempre que um pai descumpre esta obrigação jurídica de cuidado, que o cuidado hoje é um valor jurídico, ele é obrigado a pagar essa indenização, que vai ser fixada de acordo com as situações de cada caso. E agora, como que é esse procedimento, então? Normalmente é a mãe que vai recorrer, ou o pai contra a mãe também? Como que vai ser esse procedimento, doutora? Quem entra, o titular dessa ação é o filho ou a filha, né? Aquele que se sentiu lesado. É claro que se menor se tendo menor idade, ele vai ser representado ou assistido pelo pai ou pela mãe. Depende com quem está a guarda e contra quem ele vai entrar. Há de se observar uma série de questões, como eu disse no começo, depende de um processo. É claro que a condição primeira é que essa paternidade já tenha sido reconhecida. Se ela não for reconhecida, precisa entrar com ação de investigação de paternidade, confirmar isso, e aí então existe esse direito desde que presentes as condições do abandono. Ou seja, então tem que ficar atento porque não é só pagar pensão não, porque a gente acompanha também, doutora, que uma das leis aí que realmente é cumprida, que a gente acompanha, é quando o pai, principalmente o pai, não paga a pensão, ele vai mesmo preso até regularizar essa situação. E agora, então, são mais critérios aí que também serão analisados e ele pode pagar uma indenização por isso, né? Isso, porque o que se entende hoje é que existe uma obrigação do cuidado, né, de se dedicar um tempo à educação desse filho, a orientá-lo para a vida em todas as suas questões. Agora, quem não tem o reconhecimento do pai, quais são os procedimentos que devem ser seguidos? Olha, deve haver, a princípio, algumas evidências dessa paternidade. Se não houver, entra com a ação de investigação de paternidade, é feito o exame de DNA e o exame, então, é que vai constatar a possibilidade daquela pessoa ser o pai ou a mãe da criança. Agora, uma pessoa que já é maior de idade e não tem o reconhecimento do pai, caso seja reconhecida, né, legalmente essa paternidade, esse filho passa a ter direito a quê? Ele passa a ter o direito, primeiro, do reconhecimento em si. Esse direito não se extingue com o passar do tempo. O direito de ter a paternidade reconhecida pode ser pleiteado a qualquer momento. E o direito à pensão alimentícia, todas essas questões, hão de ser observados de acordo com o caso concreto, com a situação de cada um, né? Se está cursando faculdade, se não está, a idade, existem as possibilidades do pai, a necessidade de quem está pedindo alimentos, mesmo que não esteja cursando o nível universitário, né? Tem que olhar mesmo, são as circunstâncias do caso concreto. Olha, um projeto também foi aprovado ontem pela Comissão do Senado que garante a guarda compartilhada obrigatória se não houver
um acordo entre as partes. O projeto ainda precisa passar aí pelo plenário do Senado antes de seguir para a sanção, né? O que fica estabelecido dentro dessa guarda compartilhada? Como que funciona hoje, doutora? Olha, a guarda compartilhada já é estabelecida em lei. O Código Civil foi alterado e, segundo essa disciplina, deve-se fixar a guarda compartilhada em primeiro lugar, né? Ou a guarda unilateral, quer dizer, só para um dos pais, desde que este revele melhores condições de educar a criança, inclusive de permitir que a criança conviva com toda a família. Muita gente não sabe disso, mas a guarda compartilhada, a lei da guarda compartilhada é anterior ao da alienação parental. Mas o objetivo maior é evitar a alienação parental, né, possibilitando a ambos os pais exercerem a guarda de forma conjunta, decidindo juntos sobre a vida do filho. Isso influencia completamente no desenvolvimento principalmente se for criança, né? Isso influencia bastante e gera também muita controvérsia, porque a maioria dos juízes acaba entendendo que se os pais não conseguem conversar, vai ser praticamente impossível exercerem conjuntamente a guarda. Então, isso é um tema muito controvertido. Há casos em que o estabelecimento da guarda, de fato, breca as ações de alienação parental. É uma questão bem complicada de se analisar, porque a gente acompanha alguns casos aí que os filhos ficam com determinadas partes e acabam acontecendo algumas coisas aí que talvez aquilo não seria melhor para a criança, né? Infelizmente. O grande problema, e a gente sempre fala isso quando dá essas entrevistas e conversa, é que as pessoas se esqueceram da responsabilidade de ser pai e mãe. E mais do que isso, se esqueceram que o direito do filho tem que vir em primeiro lugar. Depois olham-se as outras questões. O mais importante é resguardar essa criança. E nos processos de separação, de disputa de guarda, infelizmente, as pessoas estão pouco atentas para o bem-estar do filho. Estão preocupadas mesmo com os próprios interesses e aí então nós temos todos esses problemas. Infelizmente, né? Agora, Ana Paula, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o papel, então, da Comissão de Direitos da Família, você que é a presidente, né? Direitos da Família da OAB de Rio Claro. Como que vocês atuam? Olha, essa comissão foi criada em 2009 e o objetivo maior da comissão é trazer para a nossa cidade de Rio Claro os estudos jurídicos atinentes ao direito de família, porque nós participamos de congressos, de cursos, sempre fora de Rio Claro. E o objetivo, então, é trazer todas essas informações para a nossa cidade e possibilitar, assim, que as pessoas se informem, principalmente os operadores do direito, se especializem na área e possam, através disso, cuidar de uma forma melhor das famílias. Mas a comissão tem um contato direto com essas famílias que enfrentam esses problemas? Não, a comissão atua mesmo nessa área mais informativa. Então, nós já fizemos muitas campanhas, nós lançamos a cartilha da alienação parental, que já estamos na 4ª tiragem, e participamos de palestras em escolas, pais, o que as pessoas pedem, nós temos feito nesse sentido do esclarecimento, né? E orientação. E falando em congressos, em eventos que vocês participam, na próxima semana tem um congresso importante aí que vai acontecer em São Paulo, você vai participar, qual que é a expectativa, o que vai ser tratado lá, Ana Paula? Olha, esse congresso vai acontecer entre os dias 11 e 13 de setembro, em São Paulo, e ele é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família do Estado de São Paulo, é o primeiro congresso da região Sudeste, e ele vai tratar destas questões mais novas e mais polêmicas do direito de família, bioética, a questão do regime de bens, que também não é todo mundo que entende que hoje, quando falece um dos cônjuges, é fundamental saber qual foi o regime de bens adotado. Então, vamos tratar sobre as questões das famílias, como é que as famílias estão compostas hoje. Na verdade, o objetivo do Congresso é trazer novidades e acirrar os debates para que possam ver, né, evolução e novas proposições legislativas, inclusive. Bom, então eu já deixo o convite aberto aqui para você comparecer novamente aqui no programa, para trazer essas novidades para a gente, para falar um pouquinho dessa discussão, então, que é sempre bom a gente estar informado sobre o assunto. Eu
quero agradecer a sua participação aqui hoje com a gente. Eu também agradeço muito e o convite já está aceito. Com certeza, vamos marcar e discutir aí o que vai ser tratado lá no Congresso. Uma boa tarde para você. Obrigada, uma boa tarde a todos. Olha, a edição de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere em nosso portal na internet, o tvclaré.com. E amanhã, ao meio-dia, eu espero você. Uma ótima tarde.